Salve família, glória a Deus. Estamos aqui para um vídeo de encerramento de ano. A musiquinha no fundo aí é para marcar, eu não vou tirar ela dessa vez, porque essa música tem que explodir dentro do nosso peito, amém? Dentro do nosso coração. É isso que também vai nos ajudar e nos movermos na era de Laodiceia, né? Onde há a mormidão. O que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero fazer um vídeo de reflexão sobre esse ano, né? Não dá para fazer reunião, não dá por enquanto. Vou falar rapidamente aqui. Nós temos uma pauta rápida para nós seguirmos, amém? E vou falar sobre uma reunião no ano que vem. Amém? Vamos lá então. Primeiro ponto é que nós tivemos nosso discipulado nesse ano, foi maravilhoso, nós tivemos muitos frutos disso, amém? E interessante que algumas dificuldades que nós tivemos ao longo do ano, um momento mais tenso assim, quando eu observava, era um ponto do discipulado e a pessoa não tinha participado. Aqueles que participaram, mergulharam no tema, foram aperfeiçoados, foram moldados, se prepararam para aquilo que Deus ia fazer, está fazendo, e glória a Deus por isso, amém? Então, como que ficou? Vamos encerrar o ciclo do discipulado definitivamente, conseguir parar, porque nós começamos o curso de Líderes 1, não dava tempo para pensar muito bem como encerrar esse ciclo do discipulado 1, amém? Mas, para a honra e glória do Senhor, nós temos aí mais 30 alunos para se formarem no curso de Líderes 1, né? Nós vemos que Deus tem feito aí no nosso meio, para a honra e glória dele, no meio dessa pandemia louca, nós seguimos avançando, Deus tem sido bom, generoso, e vimos muitos frutos do discipulado, a própria quebra, né, e nessa cultura, da cultura pastoral, onde o pastor tem que estar envolvido em tudo, onde nós abordamos, amém, que se for possível, lembre, né, volta lá, lembra na aula 12, amém, fica ligado com a aula do discipulado 12, volta lá, amém, dá uma refletida sobre o tema, porque nós vamos emendar o discipulado temporada 2, daqui a pouquinho vou falar sobre ele, amém? Vamos encerrar então definitivamente o nosso discipulado da temporada 1. Como que ficou o discipulado da temporada 1? Nós fechamos com esses alunos aí maravilhosos, amém? Foram os top 5, né, os 5 aí top. Nós temos um fenômeno, para honra e glória do Senhor, que é a Gabriela, né, Gabriele de Araújo. Ela tirou ali 10 em todas as provas praticamente. A de 21 ela também, que era aquela questão grande, ela ficou em primeiro lugar, e nada menos e nada mais merecido, esse aqui é o prêmio para Gabriele, amém? Ela vai receber um comentário bíblico do Risby, amém? Esse material, ele é fenomenal. Vou abordar um pouquinho dele aqui para vocês entenderem um pouco do que é o comentário bíblico, amém? Então temos aqui, por exemplo, vou pegar, né, o Novo Testamento, volume 1, esse aqui é o completão, porque o Risby tem uma versão resumida, então para o primeiro lugar vai ganhar o conjunto completo, são 6 livros, amém? Dividido em Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, históricos, poéticos, proféticos, Novo Testamento 1, Novo Testamento 2. Esse aqui, se você observar, todo o vídeo ali do Luciano Subirá, dos grandes homens que nós temos visto aí na nossa geração, você vai ver exatamente essa imagem num cantinho da tela em algum lugar. Vocês vêm aqui na minha, eu tirei de lá para mostrar para vocês, amém? Está chegando novinho para ela, para honra e glória do Senhor, amém? Então ela vai ter aqui acesso a esse material. Quero falar um pouquinho dele para vocês entenderem, né, a riqueza desse material. Vamos lá, tá aqui para vocês, né, o Novo Testamento 1, o Warren Risby. Como que funciona? Eu já estou aqui no Novo Testamento, tudo bem? Ele vem com os evangelhos aqui até Gálatas, né, e aí ele vai comentando por trechos. Tem aqui uma leve introdução, depois ele vai comentando por trechos o que esse trecho de Mateus quis falar, quis dizer, né? O que são trechos onde ele traz uma explicação, e ao longo da trajetória da igreja, amém? Às vezes tem algumas tabelas e ele nos traz muita informação, muita explicação bacana, porque o cristianismo tem pelo menos 2.000 anos de história, né? É muito tempo. Então esse homem aqui, ele conseguiu pegar, né, toda essa bagagem teológica e transformar de forma prática. Isso é um tesouro. Você vai ver os grandes homens de Deus dos nossos dias, Josué Gonçalves, quando eles mostram atrás uma tela
uma biblioteca, você pode procurar, vai ter esse cara aqui. Aí nós temos outros comentários bíblicos, esse aqui é o Champlin, que ele é bem teológico, ele é comentado versículo por versículo, e temos esse Matthew Henry, né, ali no canto, e temos diversos outros. Eu tenho alguns em PDF, para quem quiser pode me procurar, tá bom? E eu mando em PDF para vocês entenderem o quão é poderoso o comentário bíblico. Por quê? Você não fica naquela, uau, que revelação que eu estou tendo, mas será que faz parte do contexto? Será que isso aqui é de Deus? É uma heresia? O que é? Eu, particularmente, toda a pregação que eu vou fazer, todos os versículos, eu passo pelo Champlin. Eu cato o versículo e falo, o que o Champlin falou aqui? Aí eu vejo eles, então tá dentro, faz sentido, né? Não, e aí aconteceu já, de eu olhar, não tá, ninguém teve essa revelação, eu vou pesquisar realmente na profundidade, mas eu sempre acho alguém, ao longo da história, um teólogo, um PhD, um doutor, que respalde aquela minha visão, porque senão é perigoso virar heresia, né? Eu estudo Bíblia há 17 anos, estou fazendo um curso acadêmico agora, mas e ao longo da história, tem muita gente que se formou, que estudou e que tem base, amém? E Deus nos ensina a sermos zelosos pela palavra. Então, parabéns, Gabriele, primeiro lugar, merecidamente vai ganhar aí. Isso aqui é presentão dos céus, tá bom? O seu vai ser zerado, tá chegando aí para honra e glória do Senhor, tá chegando mesmo, fica tranquilo que vai chegar. Eu já vou falar para vocês quando vai ser a entrega, amém? Glória a Deus. Ela praticamente gabaritou, né, muitas provas. Deus realmente foi poderoso ali com ela. E você vai perceber, se vocês olharem o vídeo do Alessandro Vilas Boas fazendo a mudança dele, né, que ele está lá para Londres, você vai encontrar esse aqui no videozinho dele, ó. Isso aqui é a enciclopédia bíblica. Você vai ver esse aqui lá no cantinho direito, lá em cima lá. Então esses caras que Deus tem usado na nossa nação, eles têm esse material. Eu não posso falar do AP, né, eu vejo que algumas coisas parece que ele tirou daqui, mas eu nunca vi uma foto da biblioteca dele, então eu nunca tive acesso, então eu não sei, mas acredito que sim. Glória a Deus. Então, o primeiro tema aí, pro primeiro, pastor, mas e os outros lugares, amém? Como que ficou? Então, a tia Z, né, sempre muito dedicada, né, na sua trajetória, e aí ela vai ganhar esse livro aí, amém? Que é as 15 leis do crescimento de John Maxwell, amém? Ela vai ganhar esse livro como o prêmio ali de segundo lugar. E aí nós temos o quarto lugar, deixa eu ver aqui, quarto lugar, aqui a tela ficou lá, tá? Todos se comunicam, poucos se conectam. E aí o terceiro lugar e o quarto lugar, a arte de influenciar pessoas, amém? Então, nós ficamos assim. Primeiro lugar, a Gabriele com o Wisby, a tia Z vai ganhar as 15 leis para o crescimento, a Júlia Siqueira, meu Deus me ajuda, vai ganhar Todos se comunicam, poucos se conectam no John Maxwell, e a Marina Ferreira vai receber a arte de influenciar pessoas. Amados, esses aqui são livros, né, poderosos assim, que Deus vem usando, né, inclusive no nosso ministério, através do pastor Marcos Bigardi. É muita informação bacana e importante, porque nós estamos entrando numa era difícil, muito complexa de nós atrairmos o reino de Deus, amém? Mas através da instrução, através do ouro refinado, né, quando eu comentei lá, ouro refinado, os preceitos de Deus muito bem refinado, estudado, mergulhado de acordo com o segmento, ouro refinado para vencer a era de Laodiceia. Aí esse ouro refinado, que são os mandamentos de Deus, a lei de Deus muito bem aplicada, ou seja, aqui nós estamos falando de liderança de pessoas, liderança ministerial, né, liderança eclesiástica e também liderança da empresa. Deus quer te levar, né, a altos lugares. Nós temos visto que Deus tem feito no nosso meio, né, pessoas aí sendo levantadas nas suas profissões, com as suas empresas, e quanto mais você tiver conhecimento para influenciar aonde você estiver com técnicas, né, de forma muito específica, você vai ter sucesso na era do conhecimento, que é a era de Laodiceia. E aí nós também temos ali o colírio, né, para nós termos a visão de Deus, e esses livros também vão auxiliar para nós vencermos e termos a visão de Deus. O livro abre a mente. Eclesiastes diz que escrever livros não cessa, né? Então, ouro refinado, o que significa ouro refinado? É a palavra de Deus muito bem detalhada e especificada. Então, é sobre família, vamos mergulhar, vamos refinar o tema da família à luz da palavra. É sobre finanças, vamos mergulhar, vamos refinar o ouro na área das finanças. A Bíblia, ela fala de todas as áreas do ser humano, amém? E glória a Deus por isso. Nós estamos na era da colheita, nós temos visto Deus fazendo coisas, nos movimentando no nosso meio, vai nos
nos levar. Glória a Deus aí por Jandira, que saiu logo depois ali do final do discipulado, no meio do discipulado da coisa, no meio do nosso discipulado 1, nós já demos a luz ali a Jandira, e glória a Deus por isso. Amém? E eu quero deixar aqui para você já registrado, amém, a nossa reunião, a nossa reciclagem. Muitas pessoas me pediram, isso não é clichê, né? Muitas pessoas comentaram ali, pediram para mim, e aí por causa da pandemia nós seguramos. Então, dia 12 de fevereiro, anota aí, 12 de fevereiro nós teremos a nossa reciclagem, será das 8 da manhã às 17, igual nós fizemos da outra vez. Guarda essa agenda, você tem aí quase mais de 2 meses para você negociar a vaga na empresa, horário na empresa, tentar negociar. O último foi poderoso, Deus começou a nos movimentar em direção do discipulado, nós conseguimos começar a fluir na cultura apostólica, conseguimos ali iniciar a frutificação de Jandira, nós conseguimos expandir aquela culturazinha, pequenininha, pastoralzinha, né, que funciona, mas Deus não tem nos chamado para isso. Ele avisou, Ele está revelando e mostrando que de fato nós não fomos chamados para a cultura pastoral, mas para a cultura apostólica. Então, dia 12/2 também vai acontecer o que ali? Vai fazer um mês que a turma de líder agora vai ter que ser formado, e aí nós vamos fazer aquela conexão, amém? Será muito bacana. Vou falar sobre trazer a comunhão para nós estarmos aqui também no momento de comunhão do café da manhã, amém? Às 8 horas eu vou trazer muito tempo, igual da outra vez, que para honra e glória do Senhor, de todas as folhas que eu li não teve crítica, sempre glorificando a Deus, honrando a Deus. Então nós vamos mergulhar um pouquinho mais sobre personalidade, tem muita coisa boa, amém? E Deus tem me levado a estudar. Uma delas vai ser, não sou mestre nisso, mas vamos falar sobre uma jornada de descoberta, o Enneagrama. Vamos falar sobre isso, como isso pode te influenciar. Conversando com um líder que assumiu o ministério há pouco tempo, que foi um pastor, como aquela lance da personalidade, do temperamento é fenomenal. Como que aquilo funciona, porque um é mais o melancólico, outro é mais o fleumático, outro é mais o sanguíneo, o colérico, e ele foi que eu estou conseguindo mesclar até na hora de passar o recado. E nós temos visto esse líder frutificando de uma forma poderosa, porque pega esses princípios e não acha que é blá blá blá, e entende que é poder de Deus sobre a terra, que Deus nos deixou os 4 seres viventes para nós refletirmos ali. Por que Deus tem os 4 temperamentos de forma tão latente diante do seu trono, justamente para o aconselhamento, né? Porque nós vemos que Deus ele abre muitas vezes, ele não é ditador, então ele abre muitas vezes ali para os conselhos. E é engraçado, interessante, os 4 seres viventes representando os 4 temperamentos ali. Lembra que nós falamos sobre as engrenagens, né, de como que a coisa, a habilidade, né, agora fugiu aqui, isso está sendo meio espontâneo, né, mas a habilidade que você, o dom e o talento, lembra? Né, a habilidade você consegue desenvolver, o dom você nasce com aquilo, né, o talento, a habilidade você desenvolve, o talento nasce com você, e o dom é quando Deus atribui dos céus. E aí colocamos as engrenagens ali, falamos, né, do profético, falamos de muita coisa bacana. O reciclagem, grava, anota, trava a tua agenda, vai ser um dia maravilhoso de comunhão, amém, e de aprofundamento na palavra do Senhor. E se Deus quiser, no dia 26 de fevereiro, nós teremos a nossa comunhão geral no sítio, e se Deus quiser, nós vamos fazer um campeonato, umas gincanas, com as células, com as regiões das células. Nossa grande missão para 2022 vai ser avivar as células, amém? Avivar as células, porque é na reunião dos lares que Deus começou o avivamento na igreja primitiva, e a igreja de Filadélfia, a era de Filadélfia começou nos lares, amém? Nas pequenas reuniões. Então foi ali que aconteceu a Azusa Street também, foi ali que nas casas, amém? Nós vamos, em nome de Jesus, estamos trabalhando junto com os supervisores de célula para mergulharmos, para os líderes de célula e pregar na célula bombando, fervendo, amém? Com o fogo de Deus, e correr atrás das vidas que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, atrair o reino de Deus, porque são nas casas que o discipulado acontece, que a conversa acontece, e glória a Deus por isso, amém? Então dia 12/2, o dia todo, das 8 às 17, igual foi aquela última reciclagem. Você que participou daquela reciclagem, pelo menos para mim, nos papéis que me chegaram, só elogios, né? Tivemos algumas sugestões, eu vou me atentar a elas. Infelizmente no inverno não deu, pediram para fazer no inverno por causa do calor, mas vamos orar aí que no dia esteja com uma temperatura agradável, amém? Glória a Deus por tudo isso. Nós avançamos, Deus tem sido muito bom. Não vou falar muito mais aqui, eu só quero agora fazer, né, o lançamento aí do discipulado, né, com a liderança, segunda temporada, amém? Segunda temporada, glória a Deus por isso. Como que vai acontecer esse discipulado com o pastor? Ele vai mudar um pouquinho, vai para 7 da manhã no sábado,
amém? E aí nós vamos até às 8, das 7 às 8, porque eu preciso ter uma folguinha para entrar no mestrado às 8h30. Então das 7 às 8 no YouTube, amém? Nós estaremos lá. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer a participação de vocês ali, ao vivo. Quem quiser participar, é que o tempo é curto, fica difícil, mas eu gostaria de ter vocês ali participando, fazendo um comentário, amém? Se Deus quiser, dessa vez eu consigo trazer algum pastor aí para participar conosco online e mergulhar nessa questão das transmissões, tudo que é online, amém? Porque isso facilita, não atrapalha o calendário da igreja. Pastor, o que nós vamos abordar, né? Qual vai ser a segunda temporada? A primeira temporada, nós falamos do livro, né, Minuto de Liderança. Fiquei muito feliz porque eu vi vários líderes comprando, né, esse livro aqui. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, volta lá, vai lá no meu YouTube, Luiz Bedori, amém? Entra lá, tem um discipulado de 1 a 12, segue lá, você vai ver o quanto esse discipulado foi poderoso. Discipulado não adianta a gente querer reinventar a roda, amém? É a forma que Jesus escolheu para que o seu reino fosse expandido, avançado, amém? Então, lá nós sentamos na mesa, abordamos temas importantes, né, discutimos alguns assuntos, e aí todo dia todo discipulado eu trazia global, trazia líderes 1 e trazia um capítulo desse livro, né? Para quem não conhece, quem ainda não tem, você pode ir lá no discipulado e ver, tá bom? Mas é fantástico esse livro aqui, ele funciona dessa forma. Então nós falamos aí sobre Minutos de Liderança, é um livro muito legal que é de cabeceira, né? Então ele tem a introduçãozinha aqui no começo, aí ele fala uma promessa para o líder, uma promessa de Deus aos líderes, uma promessa de um líder à equipe. E aí ele traz alguns temas para a liderança. Pastor, eu não vou ser líder, eu não vou... nós já falamos disso justamente no nosso discipulado. Todo cristão é chamado a liderar. E agora, né, para nosso tempo, que eu vou até mudar agora aqui a telinha de fundo aqui para nós. Amém? Glória a Deus, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aí, segunda temporada, amém? E aí nós estaremos aqui falando sobre esse livro, tá bom? Esse livro aqui. Então está aí para nós, amém? 21 qualidades líderes da Bíblia. É um livro novo do John Maxwell. Fica o meu encorajamento para vocês comprarem, amém? Esse livro. Aproveita aí o final do ano. Amém? O que esse livro fala, né? O que tem para nós aqui? Vamos meditar rapidamente. Nós encerramos esse vídeo de recadinhos, tá bom? Então nós temos aqui, ó. Nós temos o livro, ele vem. A proposta dele é comentar sobre 21 lições a respeito de liderança, né? À luz da Bíblia e à luz da palavra de Deus e à luz porque o John Maxwell, ele é um grande influenciador. Só melhorar um pouquinho essa imagem. Amém? E se você não tiver condições de adquirir, a gente vai fazendo aquele mesmo esquema do Minutos de Liderança, né? Que nós íamos mostrando ali um pedaço, eu mandava sempre as fotos do livro e por aí vai, amém? Então nós estaremos aqui, é muito bacana. O John Maxwell é um grande líder da nossa geração, amém? E ele tem sido usado por Deus de uma forma muito especial. Ele também é pastor. O pastor Marcelo Bigardi foi responsável, inclusive, pelo lançamento desse livro aqui no nosso país, amém? Vamos lá, vou fazer uma reflexão aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre esse livro. Ele começa, introdução, primeiro, ele começa falando sobre o tema em si. Ele traz uma teoria, né, sobre o assunto abordado, né, ele traz algumas lições, e aí ele comenta, né, eu vou deixar aqui bem jogral mesmo, para tampar aqui a respostinha, e aí nós vamos estudar um pouco sobre a teoria, vamos pegar o estudo de caso que ele traz, né, e aí ele traz a palavra, né, de Deus, o texto bíblico mesmo, traz umas reflexões e aí ele traz umas questões, né? E são questões muito interessantes, muito bacanas, né? Eu quero refletir aqui, são 5 questões com vocês. Pastor, quando vai acabar esse discipulado? São 21 qualidades, mas cada capítulo nós teremos, são 3 lições. Então, né, se você observar aqui, ó,
no índice, nós temos... Eu ajustei essa imagem e agora eu vi que não ficou legal. Meu Deus, é uma coisa de louco. Mas tá dando para ler pelo menos, né? Tá dando para ler. Tá aí. Por exemplo, lição 1, ele traz 3 comentários. Né? Lição 2, ele traz 3 tópicos. Então, se nós conseguimos fazer em 1 hora isso aqui, que é apertado, aí serão 21 semanas. Amém? Estamos falando aí de uns 4 meses, talvez, né? 4 vezes 4, 16. Estamos falando de 5 meses, talvez até metade do ano. Vamos ver. Se vocês seguirem comigo nessa jornada, eu vou. Se vocês pararem, aí eu paro também. Porque não vou ficar perdendo não, né? Mas investindo tempo sem vocês estarem envolvidos. Mas se for o mesmo engajamento do Discipulado 1, nós começamos com 12 aulas, agora vamos para 21, né? Quase o dobro. E aí, por exemplo, olha só, é muito interessante, vale a pena essa reflexão aqui, ó. Davi se recusou a matar o rei Saul porque ele era ungido do Senhor. Entretanto, Davi também tinha sido ungido pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel. Você acredita que Davi estaria agindo de forma correta se tivesse matado Saul e tomado o seu lugar? Então, quando ele lê sobre a teoria, né, aqui, por exemplo, o tema é caráter. Então, ele fala bastante sobre caráter, só que ele começa a enfatizar a importância do caráter na liderança. Né? Então, quando nós vemos isso, foi importante Davi não ter matado Saul, e aí eu coloquei aqui, Davi tinha sido ungido profeta por Samuel. Você acredita que Davi estaria agindo de forma correta se tivesse matado Saul? Não, né? Porque ele fala, do ímpio vem coisas ímpias, ou seja, ele tinha um discurso. Ele fala aqui, ó, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então ele tinha, né, uma filosofia de vida, ele tinha a palavra de Deus fixada nele, e ele devia falar isso aos 4 cantos ali. Aí se ele fala isso, e na hora de agir ele faz o contrário, isso afasta os líderes, né? Por isso que às vezes você está falando, poxa, quanta dificuldade para liderar e tal. Será que o seu discurso está alinhado com as suas atitudes? Essa é uma reflexão que o líder sempre tem que estar fazendo. Será que o meu discurso está alinhado com as minhas atitudes? Então Davi falava, dos ímpios procedem coisas ímpias, né? Dos perversos procedem coisas perversas, e aí ele vai e mata Saul. Ele é só um pervertido, porque ele fez aquilo que ele tanto comentava para não fazer. Então essa foi a minha resposta. Qual é a sua resposta? Né? E claro, eu não li a teoria aqui para não ficar estendendo demais esse vídeo, já está com 22 minutos. E aí nós temos aqui, né, mais aqui para nós, se Davi tivesse matado Saul, como isso teria influenciado o seu futuro como rei? De que maneira a forma como o rei conquista a sua posição impacta o tom de sua liderança? Né? Então aqui fica um reflexo para nós. Se Davi tivesse matado, né, o rei Saul, como teria influenciado? Agora como seria a influência de Davi de acordo com a sua posição? Se ele tivesse matado Saul, o que ia acontecer? É claro, né, é nítido, se você usurpa um cargo, se você vai e manipula as coisas para alcançar um cargo, quem está abaixo de você vai olhar aquilo e vai falar, cara, quem usurpa pode ser usurpado. Né? Então, se eu usurpei o trono, Davi daria margens para que as pessoas usurpassem, né, a sua posição e o seu lugar, tá entendendo? Né? A forma como você age com a sua liderança, os que estão acima de você, vai refletir naqueles que você lidera. Né? Isso é um reflexo natural, amém? Então, como que isso impactou aqui? Como o rei conquista sua posição? A forma como você alcança uma posição na empresa, uma posição no reino, a forma. Deus está muito preocupado com o como, lembra? Já falei bastante sobre o Discipulado 1, sobre isso. O como nós fazemos, o que fazemos, por que fazemos, onde fazemos é muito importante. Né? Quando fazemos, saber o tempo das coisas. Agora, o como é fundamental. Lembra? Know-how, né? Os americanos sabem do valor disso. Quem tem o know-how, quem sabe fazer como, quem sabe como faz o bolo, como faz um carro, como faz ali nos macetes da coisa, é fundamental. Então, como nós chegamos à posição de liderança é fundamental. Se nós manipulamos, usurpamos, mentimos, roubamos, matamos, né, difamamos, fazemos politicagem para chegarmos no cargo de liderança, não é a forma de Deus, você vai ter problema. Né? Você vai olhar para a tua liderança depois toda esculhambada, você fala, o que aconteceu? Por quê? Vai estar um querendo matar o outro sobre o outro para poder chegar na posição. Amém? Porque eles viram isso na liderança, e a liderança ela é por exemplo. Amém? Vamos lá, reflexãozinha rápida sobre o livro.
os homens que Davi desejavam que ele matasse. Você acredita que a decisão de Davi frustrou seus comandos ou levou-os a admirá-los? Amém? Aí fica a pergunta, você lembra? Né, os próprios discípulos ali de Davi, né, ele estava ali com diversos homens, se não me engano 3.000 homens, e eles falaram, ó, eis que te digo, que o Senhor te entrega, né, hoje, né, o seu inimigo nas tuas mãos, e vem aquele falso profético, aquela coisa toda, né, e aí Davi fala, não, vou fazer, cara, tá contra a palavra de Deus, eu não vou posicionar dessa forma, né, e como você acha que isso refletiu na liderança de Davi? Como que você acha que isso aconteceu? No momento, né, nós vemos ali que a liderança ficou meio frustrada, mas depois isso gerou admiração, porque olharam, esse cara é a lâmpada de Israel. Esse cara, ele é guiado não por emoções, não por sentimentos carnais, não, ele é guiado pela palavra de Deus. Ele é guiado pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Isso gerou o quê? Fica nítido, gerou admiração, né? E aí você precisa compreender, meu amado, que ao longo da tua trajetória como líder, o teu caráter vai ditar muita coisa. A caráter está vinculado a características, né? Aquilo que caracteriza você. Então, se Davi é caracterizado como um homem que é manipulável, como um homem que as pessoas conseguem manipular, inclusive contra a palavra, isso enfraquece a sua liderança, isso enfraquece as pessoas que estão debaixo de você. E aí nós vemos aqui, né, que isso na verdade fortaleceu, levou a admirar mais. Aí fica a minha dica para você, a minha não, do John Maxwell, né? Cuidado quando você for falar, né, mal de qualquer pessoa, mas quando você começa a difamar o seu líder. Vou falar dentro de casa, né, já contei algumas vezes isso na igreja. A pastora passou um tempo, a gente estava meio esquisito, meio estranho e tal, e ela começou já a não me ouvir muito, não submeter muito, aquela coisa toda, e isso repercutiu, né, a Pietra começou a ficar com atitudes muito ruins, ficar com atitudes muito ruins. E aí quando a gente parou para analisar, era só um reflexo, porque ela sabia que o papai é o cabeça, se a mamãe não está obedecendo, não está honrando, não está isso, está aquilo, ela também passou a desonrar a mãe, passou a se rebelar, afetou. E assim é conosco. Cuidado com o que você fala do seu gerente, do seu pastor dentro da sua casa, cuidado com o que você fala, porque os teus filhos vão olhar para isso, ou os teus liderados vão olhar para isso e vão falar, né, e vão começar a agir da mesma forma. Só que acontece, quem está debaixo de você, a liderança é você, então você vai ser afetado naturalmente. Grande parcela dos problemas na igreja, nas instituições, 80% não são tão espirituais, muitas delas são de inteligência emocional, de nós não entendemos como que muitas vezes naturalmente as coisas acontecem. Claro, né, creio no profético, o avançar, destruir as potestades, principados, influências malignas, isso é real, isso é uma batalha constante para nós, mas grande parcela, por isso que Jesus passou 3 anos e meio ensinando sobre liderança, ensinando como agir, ensinando como curar, como perdoar, né, como liderar, né, e é isso que nós precisamos compreender. Muitas vezes nós não alcançamos as promessas de Deus na nossa vida porque nós falhamos na inteligência emocional. Como que eu tenho que agir como líder, como que eu tenho que funcionar como líder? E o caráter é a lição 1 sempre em livros de liderança, porque é o caráter que dita as coisas, né? É o caráter que te caracteriza, né? E como você é caracterizado é a forma como vão olhar você e a forma como a tua liderança vai influenciar ou não. Então certamente Davi, ao honrar o seu líder e a não ceder às pressões dos seus dias, ele foi honrado pelos seus liderados. E agora fica uma reflexão, né, para nós aqui, que me chacoalhou bastante, porque foram alguns momentos, né, refletindo, e quero ver se você chega também na mesma conclusão. Vou até dar um zoom aqui na questão para você. Amém? Vamos lá? Olha aqui, ó. Por que você acha que Saul suplicou a Davi para que não matasse seus descendentes, em vez de implorar para que não matasse a ele próprio? O que esse pedido diz a respeito dos dois personagens? Né? E aí eu encerro aqui a nossa reflexão. É muito interessante isso, né? Por que Saul ele faz um pedido para Davi? Você lembra? Quando Davi ele está lá na caverna, corta um pedaço da capa, sai lá fora, fala, olha só, né, tô aqui com a sua capa, poderia ter te matado e tal. E aí o que acontece? Nós vemos que Saul pede para ele, por favor, Davi, né, não mate a minha descendência. Olha que interessante, Saul tinha um exército do seu lado, Davi tinha 3.000 homens. Naquela hora ele podia dar uma ordem, matem Davi. Só que eu consegui entender, à luz do que John Maxwell nos traz, eu nunca tinha enxergado dessa forma, de que o caráter de Davi já havia deixado claro que Davi não mataria Saul. Então para Saul estava claro. Mas o mais importante, naquele momento Davi já passou a liderar Saul.
Porque Saul se volta a Davi e fala: você vai ser rei, Davi, não tem o que fazer. Com essa sua postura, com esse seu caráter, não tem o que fazer. Então, ele já pede algo, né? Ele já se submete. Olha a importância do caráter. A importância do caráter fez o quê? Fez com que o rei se submetesse a um moleque fujão. Que Davi, até aquele momento, ele era um moleque fujão, estava fugindo. Né? Mas você consegue entender a profundidade? A posição de caráter de Davi fez com que o rei de Israel se submetesse a Davi antes de Davi ser rei. Ele fala: por favor, Davi, não mate a minha descendência. E Davi cumpre esse propósito. Nós sabemos da história de Mefibosete, né? E aí qual seria o segundo ponto? O caráter de Daniel. O caráter de Daniel distingue ele na Babilônia. Amém? E nós vamos mergulhar sobre isso. As escolhas de Herodes, né? Ele sempre traz um estilo para nós observarmos e não seguirmos um exemplo negativo de como nós observarmos. Mas olha que interessante, o caráter de Davi fez com que o rei fizesse um pedido para ele. Quantas vezes pessoas, homens de caráter nessa casa chegam em mim e falam: pastor, observe isso aqui. Eu falo: caramba, né, a sua postura me constrangeu. E aí eu até, naquele momento, permito que o líder me lidere. Né, que aquele liderado, na verdade, o liderado, corrigindo, me lidere. Amém? Porque o caráter, uma posição correta, ele tem esse poder. Para um líder que é instruído, né, para um líder que não é orgulhoso. Né, Saul era orgulhoso, mas quando ele chegou naquele momento, ele abriu mão, porque falou: cara, esse cara é muita treta, não tem muito o que fazer, o cara é embaçado. E aí, Davi, por favor, né, a minha vida, eu sei que você não vai mexer mesmo, você já provou isso, mas também não mexe nos meus filhos. Né, era tradicional, quando um rei assumia um trono, ele matava a descendência, para que não ficasse ninguém com direito ao trono. E Davi ali deixa a sua palavra e cumpre a sua palavra. O caráter de Davi era um caráter exemplar e que fez ele ser quem foi, amém? Então, fiquei aí para deixar um gostinho para você. É só o primeiro item, né, do capítulo 1, falando sobre caráter. Depois a abordagem de Daniel é fenomenal, a abordagem de Herodes é fenomenal, e nós vamos mergulhar nisso enquanto vocês forem comigo nessa viagem, amém? Mas lembre-se, vai haver muito desânimo, vai haver uma batalha terrível, porque a grande luta da igreja, ela acontece na inteligência emocional. Saber perdoar, saber liderar. Quantos líderes de ministérios às vezes estão frustrados? Por quê? Porque não tem instruções de liderança. Eu preciso instruir vocês. Né? Quantos momentos eu sofri tanto, eu errei tanto. Eu falei: meu Deus, se eu soubesse alguma coisa dos livros, né, desse aqui, ou do próprio Global, né, quanta coisa eu poderia ter aprendido, absorvido e errado menos. E quando você erra menos, você traz menos prejuízos para o reino, menos consequências espirituais para você, né, menos fardo de pecado, de erros. Né, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus por isso. Que o Senhor venha a incendiar o teu coração. E aí nós iniciaremos, né, a nossa reciclagem será dia 12 mais 7 dá 19. E aí dia 19 nós teremos nosso primeiro discipulado, aí depois virá a nossa comunhão. Pode ser que a comunhão mude por causa do carnaval e a batucada abençoada, mas aí nós já trava a tua agenda aí às 7 horas da manhã aos sábados, a partir da segunda quinzena de fevereiro. Se organiza, porque Deus tem levantado o povo, amado. Nós temos homens aqui que têm sido levantados como liderança de ministérios, provisor de região, e também nós temos pessoas que têm sido levantadas nas suas empresas, assumindo posições de líderes, de supervisores, tendo suas próprias empresas, seus próprios negócios, né? E liderança vai pautar a tua vida, a tua trajetória. Deus vai te levantar para liderar alguma coisa nessa terra. Comece liderando você, como o John Maxwell disse, né? E o próprio Cristo. Depois que liderar você, aprenda a liderar os outros, a liderar a sua casa, liderar sua esposa, liderar seus filhos, para que eles tenham propósito, visão, missão. Amém? É a era de Laodiceia. Nós vamos guerrear com estratégia no nome de Jesus. Deus abençoe. Bom final de ano. E o último recado aqui, amados, eu vou, a partir da semana que vem, eu já vou tirar o pé do acelerador, tá bom? Eu vou só continuar com o curso de Líderes 1 gravado, né? E aí eu vou tirar 15 dias a partir da semana que vem, vou ficar depois da conferência no Guarujá, com a minha família e com o meu irmão, pastor de Recife, com a família dele. Teremos um momento precioso lá. E aí também, depois eu volto dia 23, dia 24 de dezembro, eu estou de volta na ativa, estou no culto de Natal, estou no culto de Ano Novo, amém? Mas a partir da semana que vem, dia 7, com a conferência profética, até dia 24 eu vou estar bem ausente, tá bom? Preciso dar uma esparecida na cabeça, amém? Revigorar as energias para 2022, a gente tacar fogo no inferno de vez no nome de Jesus e vivemos tudo aquilo que Ele tem para nós, para 2022. Deus abençoe, glória a Deus. Fui.